Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 23. No livro de Lucas, no capítulo 23, nós vamos falar sobre os dois malfeitores, os dois ladrões. Os dois ladrões. Pessoal, nós vamos ceiar, nós vamos, nesse momento, depois da leitura bíblica, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor e você vai ler comigo aqui o momento em que o Senhor Jesus está morrendo, entregando a sua vida entre dois ladrões. Então isso mostra que existem dois tipos de pecadores. É muito profundo. Eu não vou demorar aqui, porque não é um estudo bíblico, é só uma mensagem com esse tema sobre os dois ladrões. Então vamos fazer isso. Vamos realizar a primeira oração, aí depois eu trago para vocês essa pregação que é de ontem à noite, do culto de adoração. Muito bem. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Genival Lira, daqui da cidade de Itabirito, estado de Minas Gerais. Nós estamos aqui na rua José Benedito 375, ao lado aqui do restaurante Paraqui. Deixa-me colocar aqui as informações para vocês, porque aí fica melhor para você identificar o nosso trabalho aqui, ó. Tá aqui, ó. A capa dos meus livros, tá bom? O número do telefone, do WhatsApp tá aí também. Todos os dias, às 18 horas, nós estamos aqui. Aí tem o endereço da igreja, os dias e horários dos nossos cultos. Tem aí as páginas aí das redes sociais, QR Code, Pix, para você que quiser se tornar um mantenedor desse ministério, quiser continuar ajudando, ou você que nunca ajudou, você que nunca colaborou, deixa Deus tocar. Tem pessoas que estão aqui conosco muitos anos que eu estou falando, 2, 3, 4 anos, né? E nunca colaborou e nunca ajudou, né? E tem sido muito beneficiado aqui no canal, né? Eu acho que se você deixasse Deus tocar no teu coração, ele já tocou, mas você não ouviu. Aquela vontade que você teve de mandar uma ajuda, isso já foi Deus tocando no teu coração. Então seja generoso. E se você já conhece a palavra, e se você quiser se tornar dizimista, você que já conhece a palavra, então é uma oportunidade de você praticar essa fé, essa crença, e você vê o resultado aqui. Você vai ver a gente mostrando o trabalho, a gente trabalhando para a pregação do reino de Deus, porque o dízimo, a oferta que você manda é para esse trabalho, né? Fora o trabalho também social, de ajudar pessoas, né? O dízimo também é para isso. Muito bem. Então, vamos ao que interessa. Vamos realizar a oração nesse momento, depois eu volto aqui com essa mensagem que Deus está trazendo para você. Presta atenção, tem uma mensagem aqui nessa palavra, nessa pregação, e essa mensagem é para você. Se você abriu esse link, esteja você agora, nesse momento da transmissão, esteja você abrindo através da notificação do YouTube, abrindo através de um amigo, alguém que mandou para você, colocou no grupo, não sei, é Deus que está falando com você. Preste muita atenção aqui essa mensagem, porque é uma mensagem de Deus. Existem dois tipos de pecadores. De qual desses dois tipos de pecadores você é? O da direita ou da esquerda? É o que se arrepende ou o que nega Jesus, que endurece o coração? Mas vamos orar antes. Deus Pai Todo-Poderoso,
Estamos aqui, Pai, na Tua presença, nesse momento. Eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está aí onde essa pessoa está, esteja ela aqui em Itabirito, esteja ela no estado de Minas ou em qualquer estado do Brasil ou país do mundo. O Senhor está presente porque o Senhor é onipotente. E eu quero, meu Deus, pedir ao Senhor a bênção do Senhor nesta noite de segunda-feira. Eu não durmo, tem pessoas também que não vai dormir sem que antes participe desta oração. E nesse momento, ó Pai, eu peço ao Senhor, abençoe essa noite. Quando eu deitar a cabeça no meu travesseiro, vai ser como tem acontecido ultimamente. Logo eu deito, logo pego no sono. Obrigado, meu Deus, pela paz. Muito obrigado pelo sossego, pela saúde. Muito obrigado, Pai, por tudo de bom que tem acontecido na minha vida. E as coisas ruins, as dificuldades que acontecem na minha vida, como o infarto que eu sofri, foi justamente um trampolim, um degrau para mim subir, para mim crer mais, para mim confiar mais, para mim ver mais e o Senhor e ficar mais na dependência do Senhor. Pois durante esse infarto, esse ano de tratamento, que foi o ano 2025, todo o ano 2025 foi o meu tratamento, foi o ano do infarto. E eu vi o Senhor cuidando de mim, cuidando da minha família, cuidando da minha esposa, meus filhos. Eu vi o Senhor cuidando do ministério, eu vi o Senhor cuidando das pessoas que estão congregando aqui conosco, as pessoas que o Senhor me colocou para cuidar, para trazer a mensagem, para pastorear, para cuidar como um pastor cuida das suas ovelhas. E, meu Deus, tem pessoas que mesmo à distância, elas ligam para mim e eu faço o trabalho que tem que ser feito na orientação, no conselho, na oração. Eu faço o que o Senhor disser para mim fazer, o que o Senhor determinar para mim fazer, eu vou fazer, Pai. Senhor Deus, muito obrigado por tudo de bom que o Senhor tem feito na minha vida, Pai. Eu não tenho palavras para expressar, para agradecer, eu não tenho palavras. A única, a única forma que eu vejo de retribuir para o Senhor, Pai, de retribuir para o Senhor as coisas que o Senhor tem feito na minha vida, é dando atenção e atendendo as pessoas que o Senhor colocar no meu caminho. Tanto as pessoas que estão feridas, machucadas, como as pessoas que estão precisando de orientação, que estão perdidas. O que o Senhor quiser que eu faça, Pai, seja feita a sua vontade na minha vida. Senhor, tome nas tuas mãos essa pessoa que é novata aqui no canal, essa pessoa que está abrindo esse link agora. Talvez ela não esteja nesse momento, na noite de segunda-feira. Ela está em outro dia. Mas mesmo nesse outro dia, o Senhor acompanha ela, o Senhor a visita. Toca nela, Pai. Eu não nem conheço, mas o Senhor sabe da necessidade dela. Quando ela chora, quando ela sorri, quando ela deita, quando ela levanta, o Senhor conhece. Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada um que está inscrito nesse canal. Mesmo que essa pessoa, Pai, ela esteja inscrita, nem sei por que ela se inscreveu, mas ela não abre o link, ela não abre as notificações do YouTube que manda. Talvez ela abriu hoje, agora, mas o coração dela sempre está endurecido para as coisas de Deus. Ela gosta dessas mensagens de 30 segundos.
Ela gosta dessas passagens bíblicas que emocionam, que fala o que ela quer, que fala o que ela gosta, que alisa seu ego. Mas talvez ela não goste de palavra como essa que ela vai ouvir agora. Mas são essas palavras que levam a gente a refletir, a ser uma pessoa diferente nessa sociedade tão corrupta, tão suja. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, tome nas tuas mãos minha vida e a vida de todos que aqui estão orando comigo. Ministério, Pai, cada pessoa que está congregando conosco no ministério de oração, que o Senhor abençoe. Cada pessoa que esteve ontem, os que não estiveram ontem. Eu quero, Deus, de uma forma especial, pedir a bênção do Senhor pelos dizimistas. Esses que têm enviado seu dízimo, meu Pai, aqui no canal, no Ministério Tempo de Oração. É através desses dízimos que nós estamos aqui no ar, pagamos essa luz, pagamos as taxas que tem de pagar das redes sociais. É por causa do dízimo destas pessoas que a gente paga o aluguel, paga luz, água, as despesas. Deus, que o Senhor abençoe cada dizimista, dando para ele, meu Deus, saúde, dando para ele ou ela, Senhor, disposição para trabalhar. Quando se levantar cedo para trabalhar, o mesmo que trabalha à noite, no momento do trabalho, quando ela entrar, meu Deus, picar cartão ou então estiver já no ambiente de trabalho, que ela venha se sentir feliz, que ela venha trabalhar com alegria, que ela venha ser alguém na vida, Pai, que ela venha prosperar, que ela venha crescer, Senhor. Abençoe cada dizimista desse ministério, Deus, é a minha oração. Esses que ainda não são fiéis ao Senhor no dízimo, toca-lhe no coração, Pai, para que ela venha ter o entendimento, o conhecimento, a sabedoria e o temor. E aí ela vai ter a força de dizimar com alegria e ser fiel. O Senhor disse que honra os que te honram. E toda vez quando essa pessoa separa seu dízimo, ela está honrando ao Senhor. O sumo sacerdote do seu dízimo é o Senhor Jesus. Meu Deus, que ela venha praticar o amor, a fé e a justiça, para que o seu dízimo seja assunto, seja perfume, seja o aroma suave na tua presença. A fidelidade dessa pessoa venha chegar até o Senhor. E como o homem, ele colhe o que planta, ela vai colher, essa pessoa vai colher na família, na saúde, na vida espiritual, no casamento e em todas as áreas da vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. É isso aí. Deus abençoe todos vocês. Vamos então agora para a pregação, essa mensagem que Deus vai falar ao seu coração. Ah, pastor Lira, eu já ouvi ontem ao vivo, eu já participei e tal. Participe novamente. De repente tem coisa que vai ficar aí no teu coração que Deus vai falar bastante. Por aqui eu encerro a minha participação agora dessa transmissão, eu vou deixar ao momento da gravação lá da mensagem. Tá bom? Você gostou da oração? Joinha antes de tudo. Já clica aí e dá um joinha. Esse joinha aí ele é muito importante para o canal do YouTube, para ele expandir. Dá um joinha, escreve nomes dos teus familiares aí que você quer a oração, escreve nos comentários. Sempre eu estou lendo os comentários. Se você quiser falar alguma coisa, então escreve nos comentários. Tá bom? Deus abençoe. Os dois malfeitores. Aí diz bem assim, ó, no versículo 36. Já abriu aí? Conseguiu? Espera mais um pouquinho.
Lucas 23, no versículo 36. E também os soldados os escarneciam, e chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre. No versículo 37, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o filho, este é o rei dos judeus. Estava escrito em hebraico, em romano: este é o rei dos judeus. Versículo 39 agora. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, olhe para mim agora, por favor, para poder vocês pegarem a mensagem, o espírito disso aqui. Porque nós estamos no mundo. Deus, quando fez o homem, Ele não fez o homem para ser ladrão, para ser pecador. Ele não criou o homem para o homem ser malfeitor. Deus criou o homem para que o homem, ele viesse adorar ao Senhor. Mas aí o homem desobedeceu, começando lá com Adão. O homem desobedeceu, fazendo o que Deus disse para não fazer. O homem terminou fazendo, e assim, através do pecado, a morte entrou. A condenação entrou. Então, até o pecado, o homem, ele era puro, o homem, ele era santo. Mas depois do pecado, o homem se contaminou. Aí veio de Adão até Jesus Cristo, que vai dar cerca de 4.000 anos, da criação do homem lá atrás, até Jesus Cristo, mais ou menos 4.000 anos. E durante esses 4.000 anos, olha quanta gente nasceu depois do pecado. Olha quanta gente nasceu no pecado. E aí vem Jesus para salvar tanto essas almas do Velho Testamento, como as almas do Novo Testamento. E o Senhor Jesus nasce da Virgem Maria, cresceu quando ele está com seus 33 anos e 6 meses, mais ou menos. Ele está agora, nesse momento da leitura em que nós lemos, ele está entre dois ladrões. Um à direita, outro à esquerda. E ele ali agonizando, depois de ter levado 39 chicotadas, depois de estar crucificado, coroa de espinho, cuspiram no rosto dele, puxavam a barba dele, puxavam o cabelo dele, davam tapa no rosto dele, humilharam ele, fizeram, pintaram e bordaram todo tipo de humilhação. Jesus passou naquele dia e agora ele está crucificado, prestes para morrer. Já é quase 3 horas da tarde daquele dia, chegando já à tarde, e quando o ladrão
da direita, o ladrão da esquerda, sofrendo porque era ladrão, eram malfeitores. E quando o outro diz bem assim: tu não és o filho de Deus, na hora da morte, tu não és o filho de Deus, por que tu não salva a ti mesmo e depois salva a nós? E o outro que estava à direita compra a briga. Tu tá falando bobeira, rapaz. Você está nessa situação de condenação. Nós estamos aqui porque nós merecemos, por causa dos nossos maus feitos, por causa dos nossos pecados. Mas esse homem que está aqui entre nós, ele não fez nada. Ele não tem pecado. E aí ele defende Jesus, brigando com o outro, isso na hora da morte. Na hora da morte era para esses ladrões estarem como? Ai, ui, estou morrendo, porque eles estão crucificados. E mesmo com dores, mesmo crucificados, eles estão discutindo ali sobre Cristo. Por que Cristo não desce da cruz e salva eles? Um vindo blasfemando contra Jesus, o outro defendendo Jesus. E falava com ele. Imagina você agora, o outro está aqui defendendo Jesus. Não dava nem para olhar porque Jesus está no meio. E falava assim: cala a boca, rapaz. A Bíblia não... eu estou falando aqui com as minhas palavras, com as nossas palavras da língua portuguesa, com as nossas palavras de um nordestino. Como que ele falaria? Se a gente trouxer para os dias de hoje, ou com a língua de um mineiro, como que o mineiro ia falar? Uai, você, rapaz, você está aí sendo condenado aí, morrendo, e você fica aí julgando, ainda condenando e falando essas coisas e blasfemando contra ele. Ele não fez nada para estar aqui, nós fizemos. E assim defendia Jesus. E quando ele fala essas coisas, ele se volta para Jesus e disse: Jesus, mestre, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Imagina Jesus agora, diante dessa confusão toda, na hora da morte. E o Senhor Jesus, a Bíblia não fala se olhou para ele, se tinha posição para olhar, mas o Senhor Jesus diz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então, diante desse cenário, meus irmãos, meus amigos, vocês que estão aqui presencialmente, vocês que estão em casa, diante desse cenário, nós vemos a história de Cristo, a biologia do Senhor Jesus, os ensinamentos do Senhor Jesus, que é o Evangelho. Você quer saber de Jesus? Lê o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João, é um só evangelho, apenas eles são narrados por 4 tipos de pessoas: Mateus, Marcos e Lucas e João. Mateus fala de um jeito, voltado para os judeus. Marcos já fala de outro jeito, voltado para os romanos. O Lucas fala de outro, com outro linguajar, voltado para os gentios. João está falando de uma forma geral para todo mundo, trazendo mais um tipo de doutrina, de ensinamento. Mas os 4 evangelistas falando do mesmo Cristo. É a mesma história, por isso que você vai ler coisa lá no livro de Marcos, que vai estar no livro de Lucas, que vai estar no livro de Mateus, porque é o mesmo evangelho. É a mesma história, Cristo. E diante desse evangelho, diante de Cristo, o mundo, e a gente vê nos dias de hoje também os 2 tipos de pecadores. Um pecador que está do lado de Jesus, outro pecador que está do lado de Jesus. Um pecador que se arrepende, Senhor, lembra-te de mim. O outro pecador que nega Jesus. Tu não és o Filho de Deus? Então por que você não sai da cruz e nos livra daqui? E o Senhor Jesus, calado e esperando a reação de cada pecador. Nesse mundo existem esses 2 tipos de pessoas, desses 2 tipos de pecador: aquele que se arrepende e aquele que nega Jesus. E é essa a mensagem, meus irmãos, que Deus vem trazer para cada um de nós, nesta noite de Santa Ceia.
Porque cada vez que você comer do pão e beber do cálice, cada momento que nós estivermos aqui reunidos para ceiar, a gente vai deparar diante desse cenário, dessas cenas. Na nossa cabeça, é como se a gente estivesse lá, vendo Jesus sendo crucificado entre dois ladrões. A gente vendo um ladrão condenando Jesus, negando Jesus, blasfemando. O outro defendendo Jesus e se arrependendo. E hoje, depois de 2000 anos, quase 2000 anos, nós estamos diante da mesma cena em cada momento em que nós participamos da Santa Ceia. E eu sou aquele que está dizendo assim: Senhor, eu quero ser esse que está dizendo assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Porque o meu coração vai estar quebrantado, o meu coração vai estar voltado para o Senhor e dizer: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E você ouvir, como você vai ouvir nesta noite, quando você dizer para Ele, dizer assim: Senhor, olha para mim, lembra-te de mim. E Ele dizer para você: olha, Ele não vai dizer que você vai morrer como o ladrão ia morrer naquele momento. Mas quando Ele diz: ainda hoje estarás comigo, ainda hoje você pode estar. Não precisa de morrer. Não precisa morrer, mas só em você se arrepender. Porque o segredo para estar no reino de Deus é para se arrepender. Depois da morte, quando morre, sim, vai para a glória, vai estar com o Senhor. Porque deu tempo, porque se arrependeu. Antes desse pecador ele defender Jesus, ele se arrepende dos seus pecados. Antes de nós pregarmos o Evangelho e sairmos evangelizando e ajudando pessoas e pregando o Evangelho, a gente se arrepende. É a primeira coisa que tem que acontecer no pecador, é o arrependimento. Quando o pecador, ele reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Foi isso que aconteceu com esse ladrão que estava à direita. Ele olha para Jesus e ele reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Ele reconhece que Jesus é o Messias. Ele reconhece que é um homem justo. Ele diz para o outro: você está aí sendo crucificado, sendo morto, e você está colhendo o que você plantou. Mas este aí nada fez. Ele está reconhecendo Jesus como Messias. E é a primeira coisa que acontece na vida do pecador quando ele se encontra com o Senhor Jesus, quando ele vê Jesus. Imagina a honra, o privilégio para esse ladrão, um camarada que estava preso e agora condenado à morte, e na hora da morte ele está encontrando-se com o Senhor Jesus, e ele encontra com o Senhor Jesus na hora da morte e ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Imagina você, uma pessoa agora que está na UTI, uma pessoa que está numa mesa de cirurgia, uma pessoa que está dando entrada agora na emergência, uma pessoa que levou uma facada, que levou um tiro, que está agora na hora da morte, e ele dá aquele grito e dizer: Senhor, perdoe meus pecados, eu me arrependo. Não deu tempo para esse ladrão se batizar, não deu tempo para esse ladrão ser dizimista, não deu tempo para esse ladrão evangelizar, não deu tempo para esse ladrão fazer nada, só deu tempo para ele morrer. Mas antes de morrer, ele reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, ele se arrepende e ainda defende Jesus, evangeliza, que se evangelizar é defender Jesus. Meus irmãos, nós estamos vivos, nós somos o tipo de pecador que estamos vivos. Nós não vamos morrer hoje não. Mas na hora quando a gente morrer, que chegar a nossa hora, a gente tem que ter essa consciência. Na hora quando estiver morrendo, na hora, no momento que você perceber que está indo, você ter essa consciência que ainda hoje você estará com o Senhor no paraíso. Diga graças a Deus. É isso que tem que acontecer. Você tem que carregar isso dentro de você. Se esse ladrão ele tivesse tido oportunidade de descer daquela cruz, mesmo que Jesus tivesse morrido, o ladrão tivesse morrido, o outro que negou, mas ele iria continuar falando de Jesus, ele iria se batizar, ele iria seguir, porque ele se arrepende, ele defende Jesus, ele se arrependeu na hora da morte.
O que está faltando na vida de muita gente é se arrepender, pessoal. Quantas pessoas que estão frequentando uma denominação, uma congregação, e não se arrepende, gosta da música, gosta do pastor, gosta do ambiente, gosta de tudo que se passa, de estar entre comunidade, mas não se arrepende. E é por isso que você não vê a transformação de muita gente. Tem muita gente dentro das denominações congregando, não se arrependem, continua fumando, bebendo, xingando, mentindo, adulterando, enganando, desonesto, com uma vida errada, enquanto que o ladrão está lá e diz: Senhor, lembra-te de mim. Isso significa dizer que você que está me assistindo agora em casa, você que está aqui, se você se voltar para Deus e dizer: Senhor, lembra-te de mim, Ele vai lembrar por causa da sua misericórdia, Ele vai lembrar por causa do seu poder. Ele é Senhor, Ele veio aqui para salvar, Ele veio para libertar. Ele disse: não precisa de médicos sãos, mas sim os doentes, quer dizer, os doentes na fé, os doentes espiritualmente, os que não se arrependem, esses precisam do Senhor. Ele deixa as 99 no aprisco, e Ele vai buscar aquela ovelha que está perdida. Ele deixa os 99 justos, os 99 justos que já estão louvando, que já estão adorando, mas Ele vai ao encontro daquele malfeitor, daquele pecador que está lá morrendo. E quantas pessoas que são salvas na hora da morte. Esse é o Jesus que nós estamos crendo e que nós devemos crer e defender e evangelizar e viver. É esse Deus. E hoje na Santa Ceia, quando você pegar do pão e você pegar do cálice, você vai se lembrar justamente do momento em que o Senhor Jesus está morrendo por você, morrendo por nós, pois aqui estão o pão e o cálice. Ele disse: isto é o meu corpo. Ele pega o pão e ele diz: isto é o meu corpo. Todas as vezes que vocês se reunirem para comer, comam em memória de mim, comam em memória do que eu fiz no Calvário, comam pensando de que eu morri por vocês. Então, se eu morri por vocês, então vocês podem até morrer fisicamente, mas espiritualmente vocês não vão morrer. Espiritualmente vocês estarão comigo, assim como o ladrão, ele disse: lembra-te de mim. E eu disse para ele: estarás comigo no paraíso, vocês também estarão comigo no paraíso. E o segredo, meus irmãos, é permanecer. É por isso que vai vir um momento da carne, um momento da fraqueza, algo vai acontecer para você não congregar, para você não vir, para você não estar, mas você tem que passar por cima de tudo. Você tem que ser forte. Você não tem que olhar para o lado nem para o outro, não olhar para trás, mas só olhar para uma coisa: eu vou até o fim crendo nesse Deus. E assim você, quando chegar a tua hora também, quando chegar a hora, como chegou a hora do ladrão, e quando chegar a tua, a minha, nós vamos poder dizer: eu estarei com o Senhor no paraíso. Amém, pessoal? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Vocês que estão em casa também, fique de pé, por favor, abra o seu coração, em nome de Jesus. Pensa nesse Deus, nesse momento, nesse Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. O nosso Deus e Pai, Senhor dos céus.